Você já parou para pensar o porquê de Santo Antônio ser considerado o santo casamenteiro? Frei Claudemir Viale esclarece algumas das tantas outras dúvidas que o povo de Deus tem. No mundo inteiro, Santo Antônio é invocado como o santo casamenteiro. Eu diria também, é um santo que está sempre atento às necessidades das famílias, por isso ele se preocupa já com os jovens casais. Mas essa história surgiu quando Santo Antônio estava numa cidade, na Itália, fazendo suas pregações, e lá havia o costume de que a pessoa, para se casar, deveria pagar um dote. Uma jovem recorreu a Santo Antônio, porque estava muito apaixonada por um rapaz, mas esse rapaz não tinha condições de pagar o dote. E por isso ela recorre a Santo Antônio e pede a ele que ela consiga casar com aquele rapaz. Milagrosamente, o rapaz consegue o dote e também se casa com a pessoa que amava. E por isso essa história, vamos dizer assim, se espalhou por toda a região, que Santo Antônio é o santo que arruma os bons casamentos, ou seja, pessoas que queiram viver o sacramento do matrimônio, no amor, na fidelidade. Acredito que toda promessa que fazemos a Santo Antônio, ele recorre a Jesus, porque é Jesus que é o autor e princípio da graça que recebemos. E por isso, para se conseguir um bom casamento, recorrendo a Santo Antônio, tenhamos bem claro que o mais importante é que estejamos verdadeiramente apaixonados, comprometidos com a pessoa que amamos. Frei, por que da celebração de Santo Antônio sempre só às terça-feira e não outro dia da semana, como quarta, quinta ou sexta? Por quê? Santo Antônio, ele morre no dia 13 de junho de 1231, em Arcela, e ele estava lá justamente porque estava se repousando depois de uma intensa atividade missionária e já muito doentinho. Depois que ele foi levado para esse convento, ele recobrou forças e ele vem a falecer nesta data, e louvando e agradecendo a Deus por dom da sua vida e também cantando a Virgem Maria, a quem ele tanto venerou nesta vida. Por isso, o povo de Pádua pediu o corpo de Santo Antônio para cumprir a sua última vontade de ser então enterrado no convento Mater Domini, em Pádua. E por isso houve uma disputa entre os habitantes de Arcela e de Pádua. E por isso Santo Antônio, ao morrer na sexta-feira, só pôde ser enterrado na terça-feira em Pádua. Por isso, os devotos de Santo Antônio e a igreja a ele dedicada sempre faz memória a Santo Antônio numa terça-feira, porque foi justamente também na terça-feira que Santo Antônio começou a realizar uma série de milagres. Muitos milagres são atestados neste dia em que ele foi enterrado em Pádua, no dia 13, na terça-feira, logo após o seu falecimento. Essa é uma imagem que começa a ser vinculada tardiamente. Santo Antônio era um grande conhecedor da Escritura, né? Ele era estudioso, diziam alguns que ele era capaz de escrever o Antigo e o Novo Testamento, de tamanha dedicação à palavra de Deus. E por isso, ele também interpretava esta palavra de Deus a partir de uma ótica, vamos dizer, angelical, ingênua. Alguns biógrafos vão dizer que o menino Jesus saltou do coração de Santo Antônio para os seus braços. Essa também está aí um pouco do misto entre aquilo que é uma realidade, Santo Antônio como arca do testamento, chamado marreta dos hereges, grande conhecedor da Sagrada Escritura, mas também o seu olhar místico, descobrindo na palavra de Deus toda a ação do Verbo, e que também acho que tem muito a ensinar a todos nós. Ler as Sagradas Escrituras com um olhar de quem busca não somente conhecer a Deus, mas amá-lo de todo o coração.
Qual o significado da bênção com a relíquia de Santo Antônio? A bênção invoca a recordação de Santo Antônio, fazendo memória ao santo, e por isso a relíquia reforça esta memória da presença dele, que está no céu, intercedendo por todos nós, intercedendo pela igreja, pelo povo de Deus. Santo Antônio, que cumpriu a sua vocação e a sua missão nessa vida, agora intercede por nós. E aqueles que piedosamente recorrem a ele e prometem também construir o reinado de Deus, sobretudo na promoção da vida, na partilha com os mais pobres, estes recebem com certeza a intercessão de Santo Antônio e as bênçãos do céu.